Colossenses, o capítulo 2, versículo 17. Para que a gente possa entender melhor o contexto da palavra, vamos ler a partir do versículo 16. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Ninguém, pois, vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias das festas, ou da lua nova, ou de sábados, que são sombra das coisas vindouras, mas o corpo é de Cristo. Amém? Irmãos, hoje eu vou falar sobre o simbolismo que tem dentro do tabernáculo ao qual Moisés fez lá no monte, na verdade no deserto. Ele fez no deserto um tabernáculo e tinha um modelo. Ele viu um modelo lá no céu daquele tabernáculo e Deus falou para ele fazer igual esse modelo. Amém? E ele deu as instruções e o povo de Israel ajudou a levantar esse tabernáculo lá no deserto. A Bíblia diz também em Hebreus 8, no capítulo 5 assim, Hebreus 8, versículo 5. Vou ver contar a palavra do Senhor. Os quais servem aquilo que é figura e sombra das coisas celestiais, como Moisés foi divinamente avisado quando estava para construir o tabernáculo, porque ele foi dito: olha, faze conforme o modelo que no monte se te mostrou. Ou seja, era tudo figura. A lei de Moisés, ela não é a realidade das coisas. Tudo ali tinha algum significado. Em Hebreus 10:1 diz assim: porque a lei, tendo a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pôde, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem de ano a ano, aperfeiçoar os que se chegam a eles. Ou seja, o que tinha na lei de Moisés não era propriamente dito o que a pessoa deveria fazer, mas ele estava apontando para Cristo. Então tinha toda uma parafernália, tinha objetos, utensílios, tinha todo o simbolismo das coisas, mas não era o fim em si aquelas coisas. Na verdade, estava apontando para algo bem maior. E esse algo bem maior é o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, como a gente já leu aqui, tanto no Antigo como no Novo Testamento, ele está em todos os livros da Bíblia e lá ele é mostrado. Por exemplo, o tabernáculo, né? O tabernáculo qual que é o significado do tabernáculo? Que Deus fez uma tenda no meio do povo dele. O que isso quer dizer? Que simbolizava que Deus estava morando com eles, não é verdade? Onde você faz uma casa, não é que você mora. Então, quando Deus pediu, olha, faz um tabernáculo, Deus ia morar ali? Não, nem o céu contém Deus, né? Nem o céu todo, nem o universo todo contém a presença de Deus. Mas é um símbolo. Olha, eu vou habitar no meio de vocês. Eu vou habitar com vocês. Então, Deus mostrou para Moisés como ele fazia essa tenda. E depois Salomão, com medidas maiores, fez igualzinho, né? Tinha as mesmas divisões, tinha um lugar santíssimo, tinha um lugar santo, tinha lá o pátio onde se fazia os sacrifícios, mas com uma dimensão bem maior, né? Bem grande mesmo. Mas era um símbolo que
Deus estava habitando no meio do seu povo. Mas vamos ler a palavra de Deus, o que estava apontando esse templo, esse tabernáculo que Deus pediu para Moisés fazer. Está em João, capítulo 1. João, capítulo 1. Versículo 14, diz assim: e o verbo se fez carne. Quem é esse verbo? E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. E o verbo se fez carne. Isso quer dizer que Deus se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdades, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Irmãos, o que aconteceu quando o tabernáculo ele foi inaugurado? Isso agora me veio, eu estou lendo aqui para os irmãos a palavra de Deus, que o tabernáculo, eles levantaram o tabernáculo, e quando Deus fez isso, aconteceu algo impressionante quando terminou o tabernáculo, botou num lugar, inauguraram o tabernáculo. Está em Êxodo capítulo 40, no versículo 34. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. O que aconteceu quando eles fizeram o tabernáculo? A glória de Deus encheu o lugar. E que diz aqui em João, quando Jesus habitou entre nós, o que é dito? E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Ou seja, o que Moisés e o povo de Israel presenciou ali no deserto, lá nas escarpas do Sinai, foi apenas, nem foi toda a glória de Deus, porque a verdadeira glória de Deus apareceu quando o próprio Deus se fez carne. Amém? Aí a glória de Deus realmente apareceu no meio da terra dos viventes. Amém? Uma coisa que eu me preocupo, irmãos, que às vezes eu me julgo, porque Jesus fez muitos milagres, não é verdade? Ressuscitou a mortos, paralíticos andaram, coisas maravilhosas, multiplicou pães. Só que os irmãos viram que poucas pessoas creram em Jesus. E eu estava vendo, pensando comigo, que os apóstolos, a grande maioria deles, ou todos eles foram escolhidos pelo Senhor Jesus. Jesus tinha uma obra na vida deles, mas eles estavam meio perdidos, eles não sabiam quem era Jesus. Você vai, quem é este? Quem é este? E quando Pedro falou a verdade, ele não falou porque ele tinha aprendido. O que a Bíblia diz, quem revelou que Jesus Cristo era o Filho do Deus vivo, quem Jesus falou? Não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu, este revelou. Eles não sabiam quem era Jesus. Eles não sabiam. Ou seja, os homens andaram 3 anos e meio mais ou menos com Jesus, para cima e para baixo, dormindo no deserto, dormindo em barco, fazendo cabana do nada e para dormir, mas eles não sabiam quem era Jesus. Eu me preocupo, será que se eu estivesse na época lá na Judéia, lá na Galileia, fazendo grandes milagres, será que eu ia acreditar que Jesus é Deus? Talvez não, irmãos. Porque a gente aprender que o Messias era um homem poderoso que ia libertar o povo de Israel da opressão.
E realmente isso vai acontecer. Só que a Bíblia diz que em Daniel que ia acontecer em duas fases, né? Primeiramente viria o Messias, seria tirado, e depois ele ia voltar. E essa parte é meio que ignorada pelos estudiosos judeus. Eles só podem acreditar no Messias que dê a libertação. Tem as credenciais, né? Tem que nascer em Belém, tem que ser da família de Davi, tudo isso. Porém, o que eles pedem? Que ele chegue e liberte Israel da opressão e faça um reino, né? Um reino ao qual esse que é da descendência de Davi possa reinar para todo sempre. E Jesus veio, mas ele não veio libertar da opressão do Império Romano, ele veio libertar os cativos do diabo. E eles não fizeram isso, parece que eles querem ser do diabo mesmo, né? Mas Jesus veio para nos libertar dos cativos de Satanás, do poder da morte. Mas eles queriam que libertasse do poder dos romanos. Eu nem sei também se queriam tanto assim também não, porque fizeram isso para matar Jesus, então sei lá também. Mas é bem difícil se você cresceu num ambiente ao qual você tem toda uma expectativa e a expectativa não é o que você esperava. Porque a Bíblia diz assim que Jesus não tinha aparência nem formosura para o que o desejássemos. Ou seja, quando Samuel ele chamou a Saul, o que a Bíblia diz? Que do pescoço para cima não tinha pessoa mais formosa em todo Israel do que Saul. Então o pessoal, ele já acreditava, não, esse homem é homem de Deus. Olha como ele é bonito, né? Né? Então assim, já a formosura dele já enganou. Os irmãos sabem que o Collor ganhou em 89 porque muita gente achava que ele era bonito, né? Ele tinha 39 anos. Ele era atlético assim, né? Ele era novo, andava de jet ski, falava bonito, assim bem aprumado. Aí o Lula apareceu um sapo barbudo, né? Aí muita gente votou no Collor, é verdade, né? Não tô falando mal em vez de ninguém não, mas a aparência engana, irmãos, né? A aparência, né, realmente nos engana muitas vezes. Quantas mulheres são iludidas pela aparência de homem, quantos homens são iludidos pela aparência de mulher. Mas quando Jesus apareceu entre os homens, o que tem de mais? Lá de Nazaré. Será que de Nazaré vai vir alguma coisa de boa? Mas era o próprio Deus habitando no meio de nós. Mas ele não veio com toda o seu esplendor, com toda a sua glória. Jesus só apareceu em sua glória apenas uma vez, para 3 testemunhas, para Pedro, Tiago e João. E a Bíblia diz que ele se transfigurou no meio deles e ele brilhava mais do que a luz do sol e suas vestes eram mais brancas do que qualquer lavandeiro poderia deixar. E eles ficaram impressionados com a glória de Jesus. Moisés e Elias. E apareceu entre eles Moisés e Elias e Jesus no meio deles. O que isso quer dizer? A lei, Moisés, os profetas, Elias e Jesus o Evangelho. E Jesus no meio deles. E resplandeceu uma luz mais forte do que a do sol. Só foi essa vez. Eu só assim, não falar para ninguém não, hein? O que vocês viram, não falar para ninguém não. Fica aí. Aí no tempo certo Jesus falou. Ou seja, o nosso Deus habitou entre nós, assim como o tabernáculo foi feito no meio do deserto para ficar com o povo de Deus, porque era interessante. Aonde o povo de Deus ia, o tabernáculo ia. Tinha a nuvem parava, aí eles faziam o tabernáculo. A nuvem levantava, eles desfaziam o tabernáculo, seguia a nuvem, seguia a coluna de fogo. Aonde parasse ou a nuvem ou a coluna de fogo, eles faziam o tabernáculo. O que isso quer dizer? Que se o tabernáculo, se aquela tenda, ela significa a presença de Deus no meio do povo dele, aonde o povo de Deus ia, Deus também estava. Amém? Glória a Deus. Sobre o tabernáculo, esse estudo, irmãos, eu copiei mesmo, sem dó. Mas é porque eu achei tão interessante, eu trouxe para os irmãos. Significa
a obra redentora de Cristo de levar os pecadores a Deus. Porque lá no tabernáculo você fazia vários tipos de serviços sagrados, sacrifícios, para que as pessoas tivessem mais comunhão com Deus. Lá tinha o pão da preposição, lá tinha o altar de sacrifício, lá tinha o altar de incenso, né? O incenso tem um simbolismo da oração, né? É como você está pedindo para suas orações serem ouvidas e Deus ouvir aquelas orações. Então tudo levava à redenção das pessoas, as pessoas terem mais comunhão com Deus. E esse que é o simbolismo do tabernáculo, levar os pecadores a Deus através de Cristo. Amém? Lá nós lemos o Evangelho de João assim, sobre o tabernáculo e onde está Jesus. Eu e o Pai somos um. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o pão da vida. Amém? Por que o pão da vida? Porque no tabernáculo tinha pão. Todo dia eles tinham que fazer o pão da preposição. Eu sou a luz do mundo. Por que eu sou a luz do mundo? Porque no tabernáculo tinha o candelabro, né? Tinha o candelabro lá que tinha suas velas, e aquelas velas nunca poderiam apagar. E Jesus é a luz do mundo. Jesus é uma fonte da água da vida, como está em João capítulo 4, versículo 13 e 14. O que tinha lá no tabernáculo? Tinha uma pia para lavar, uma água para lavar, e Jesus é a água da vida. E que João falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por quê? Porque lá no tabernáculo você matava cordeiros. Mas o verdadeiro cordeiro é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E para entrar no tabernáculo, tem uma coisa bem interessante. Tinha uma porta. E o que Jesus disse em João 10:9? Eu sou a porta. Glória a Deus. Então, o tabernáculo, ele aponta totalmente para Cristo. Amém? Glória a Deus. Em Hebreus, o que diz sobre Jesus em comparação ao tabernáculo? Que Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote. E está em Hebreus, o capítulo 9, versículo 11 e 12. Por quê? Tinha um lugar santo, onde os levitas e os sacerdotes, na verdade mais os sacerdotes, poderiam circular, fazer lá o altar de incenso, para botar. Eles pegavam o fogo lá do altar. Uma coisa desse altar é o seguinte: por que era considerado um fogo santo o fogo do altar? Porque tinha que ser. Como que é mesmo? Porque o fogo do altar, do holocausto, era considerado um fogo santo. Porque tinha que ser algo puro? Porque quem botou fogo foi o próprio Deus. Desceu fogo do céu e fez aquele altar pegar fogo. Foi uma lenha do altar, veio do próprio Deus. Eles não pegaram um isqueiro, uma pedra de isqueiro e botou fogo, não. Foi o próprio Deus que botou fogo naquele altar. Então é um fogo santo. E para fazer o incensário ali dentro do altar, você tinha que pegar o fogo daquele altar. Tanto que os filhos de Arão morreram, o Nadab e Abiú, né, morreram, porque eles beberam muito, né, tomaram a cachaça. Tanto que depois disso Deus proibiu os sacerdotes de beber bebida forte por causa disso. E quando eles foram botar fogo, eles botaram fogo estranho, porque eles não tiraram o fogo do altar, do fogo do próprio Deus, para fazer intercessão. Não pode fazer, não tem como fazer a obra de Deus se a origem não é o próprio Deus. Como você vai interceder por alguém se a origem não é o próprio Deus? Então eles pegaram fogo de qualquer lugar, numa fogueira qualquer, e foi acender incenso lá no lugar santo. E Deus fulminou os dois. Por quê? Porque não pegaram do lugar, não pegaram do altar, do fogo santo do altar. Aí Deus matou. Por isso que era um fogo santo, porque foi o próprio Deus que fez isso.
E tinha esse sumo sacerdote. E a Bíblia diz que Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote, aquele que entrava além do véu. Aquele que poderia entrar além do véu. E Jesus foi aquele que entrou além do véu para nossas vidas. O mediador de um novo testamento. Por quê? O sacerdote, ele fazia mediação entre os homens e Deus. Ele fazia os sacrifícios. E eles que faziam uma espécie de... Porque o sacerdote é isso, né? O sacerdote, o trabalho sacerdotal é fazer a mediação entre o povo e Deus. A Igreja Católica, ela não chama, em alguns lugares do mundo, não é padre, é prístis, que é sacerdote. Porque eles têm ideia que o padre católico, ele faz a intercessão entre o povo e Deus. A Bíblia diz, né, que todos nós somos o sacerdócio real. Então não existe uma classe especial. No Antigo Testamento existia uma classe especial que fazia essa mediação. Mas a Bíblia diz que essa mediação entre Deus e os homens, quem fez é o Senhor Jesus. Ele é o mediador de um novo testamento. Está em Hebreus capítulo 9, versículo 15. Em Hebreus também diz que Jesus é aquele que tem o coração purificado. Ou seja, né, ele é puro. Então assim como o lavatório era para purificar as pessoas que faziam os sacrifícios, Jesus é aquele que tem o coração purificado. Como diz assim, que é aquele que tem que andamos na luz como ele na luz está, e que sejamos puros assim como ele é puro. Amém? E também que diz em Hebreus, Cristo oferecendo uma só vez o sacrifício, está em Hebreus 9, 28, porque aos homens é ordenado que só morram uma vez, assim como Cristo oferecemos uma única vez pelos pecados de toda a humanidade. Está em Hebreus 28, porque lá se oferecia sacrifícios, mas Jesus ofereceu uma única vez. Mataram o cordeiro, que até cansaram de matar cordeiro. Nenhum cordeiro serviu para nada. O que serviu realmente foi quando morreu o Cordeiro de Deus na cruz do Calvário. Amém? E lembrando que Cristo, lá dentro do tabernáculo, tinha o propiciatório, que é onde o sumo sacerdote entrava e espargia sangue sobre esse propiciatório. E Jesus Cristo, ele é o nosso propiciatório. E não só propicia nossos pecados, mas os pecados... Como assim? O que é propiciatório? É um negócio meio estranho, né, senhor? Propiciatório. Propiciatório é aquilo ao qual nós fazemos que agrada a Deus e retire a sua ira. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus é o nosso propiciatório. O que Ele fez na cruz nos propiciou tirar a ira de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Jesus é o nosso Redentor. Tem alguma dúvida? Ele nos redimiu do pecado. É o nosso sustento, Ele é o pão da vida. Ele é o nosso guia, é o nosso pastor. Né? Eu sou o bom pastor, é o nosso guia. E o bom pastor, que geralmente o pastor mata a ovelha, né? Mas eu considero, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Porque o pastor tem que comer também, né? Então ele geralmente, né, ele mata a ovelha para comer, né? Coitado. Com ficar velhinha, para de dar lã, mata coitado. Ele é o nosso purificador, ele é a pia a pia realmente verdadeira que nos limpa. E o nosso mediador é aquele que está entre Deus e os homens. Porque diz a Bíblia em 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem ao qual a si mesmo se deu por nós. Amém? É o nosso mediador. Glória a Deus. Então o tabernáculo está explicado. Mas dentro do tabernáculo tinha utensílios, tinha peças.
que Deus pediu para que fizesse. Então, o Bezaleel e o outro homem lá fez essas coisas. Esqueci o nome do outro. Bezaleel e o outro esqueci. Que eles faziam Aholiabe e Bezaleel. Os dois fizeram toda a obra relacionada ao tabernáculo. Um deles fez as peças, que elas tinham que ser feitas, né? E o outro fez mais as partes das cortinas. E tinha a primeira coisa, a Arca da Aliança. A Arca da Aliança tinha um propiciatório, tinha 2 querubins. O sumo sacerdote, ele matava um cordeiro e espargia sangue sobre o propiciatório. Aí estava fazendo a intercessão entre o povo e Deus, para que Deus perdoasse o pecado do povo. Era uma vez por ano só que podia fazer isso. Ele entrava além do véu e espargia sangue sobre o propiciatório, sobre a arca. Amém? O que acontece? O sumo sacerdote, ele entrava com um sininho, porque ninguém podia entrar no Santo do Santo. Então, o que eles fizeram? Ele andava igual uma cabrinha, aí ficava balançando e fazendo barulho, ele entrando. Quando parava o sino, se parasse o sino, o que significava? Que ele morreu. E ele entrava com o sininho, balangando o sino, né? Fazendo aquele barulho de igual de cabra. Parou o sino, morreu, coitado. E para tirar ele de lá, ninguém podia entrar. É verdade. Eles iam amarrados com uma corda. Aí a corda ficava até lá de fora. Aí parou o sino, morreu, coitado. Aí puxava o coitado morto lá dentro, porque ele não podia entrar. Dizem, não está na Bíblia, né? É complicado isso, que não está na Bíblia. Que isso aconteceu só uma vez. Mas na Bíblia não diz em que ocasião aconteceu. Nos livros assim da tradição rabínica diz que no tempo de Josué isso aconteceu, mas não está na Bíblia não. Mas, né, podia morrer, ele tinha que entrar santo. Ele tinha que entrar perfeito e santo. Para ele entrar na presença de Deus e fazer intercessão entre Deus e o povo, ele tinha que entrar santo. Agora, todo mundo é pecador, né? O único que realmente entrou na presença de Deus para que nós possamos ser limpos de verdade só foi Jesus, pois que ele só morreu uma vez. E a Arca da Aliança, ela simboliza a justiça e a presença de Deus. Amém? É aonde, né, onde eles iam de que levar essa arca. E às vezes a Arca da Aliança acabou virando assim, ela foi, a palavra certa que eu quero falar virou quase um talismã para eles. Eles faziam a guerra e pegavam a arca. Eles faziam a guerra e levavam a arca, porque Deus pediu para que quando passasse pelo Rio Jordão, no tempo de Josué, a arca fosse na frente. E aí abriu, né, o Rio Jordão. Quando ficou rodeando a Jericó, também os sacerdotes ficavam levando a arca e as muralhas caíram. Então eles começaram a achar que sempre que eles tinham que ir para a guerra, eles tinham que levar a arca. Só que Hofni e Finéias levaram a arca, era filho do sumo sacerdote Eli, e perderam a arca. A arca se perdeu. Porque não é a arca que dá a vitória. Que dá a vitória é Deus. E eles estavam tendo a arca como um amuleto. E ela em si, ela não era a presença de Deus. Ela era um símbolo da presença de Deus. Amém? Será que Deus tomou a arca assim? A arca sumiu, né? A arca sumiu. O João diz que viu a arca na lista do céu, né? A gente lê lá em Apocalipse e diz que João viu.
e vi a arca da aliança do céu. Só que tem um problema, né? Moisés também viu a arca no céu. Será que era a arca que Moisés viu? Ou era a arca que ele fabricou e foi para o céu? Acho que era a arca realmente era a arca realmente ao qual Moisés também tinha visto. Foi a mesma que João viu. Amém? Aí, como referência, né, como eu li, João 1, versículo 18, que Deus habitou entre nós, né? O verbo se fez carne e habitou entre nós. Aí tinha o altar do holocausto. É para quê, irmãos, o altar do holocausto? Isso, lá você botava fogo nas coisas, né? Igual o Abel fez, né? Tanto Abel quanto Caim, né? Os dois ofereceram em altar de holocausto. Caim do primogênito das suas ovelhas, né? Do seu rebanho, e Caim da primícia da terra. E simboliza o quê? Jesus Cristo no Calvário, ou lugar onde Cristo foi crucificado. A arca da aliança ficava onde? Dentro do templo e do tabernáculo. No lugar santíssimo. Isso ficava? Vamos lá, porque o tabernáculo em si, ele tinha o pátio, certo? E tinha a tenda. Mas o que é considerado o tabernáculo, desde a cerquinha dele, tem a porta, aí tinha o pátio e tinha a tenda. Tudo isso é o tabernáculo. Então, por exemplo, a arca da aliança, o candelabro, a mesa, ficava tudo dentro, certo? E o altar ficava fora. Ele não ficava lá dentro da tenda. Imagine, irmãos, é uma tenda, vamos dizer assim, é uma tenda que tem um quintal. Então o tabernáculo ficava no quintal, na parte de fora. Jesus morreu dentro ou fora de Jerusalém? Ele morreu fora. Mataram ele fora de Jerusalém. Ele não morreu dentro, lá dentro de Jerusalém. Ele morreu num monte que ficava ao redor de Jerusalém. E o altar de holocausto também ficava fora da tenda. Não ficava lá dentro da tenda, ficava fora. Então por isso simboliza a cruz do Calvário. Porque Jesus morreu fora, não morreu dentro. O lugar onde Cristo foi crucificado. Amém? O altar de incenso representa a intercessão de Cristo na glória. Amém? Vamos ler aqui a palavra do Senhor em Apocalipse. Glória a Deus. Apocalipse. Capítulo 5. Vou aqui procurar para os irmãos. Apocalipse 5, versículo 8 diz assim: E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostrados diante do Cordeiro, e tendo eles harpas e salva de ouros cheias de, que são as, ou seja, o incenso sempre representa a intercessão, né? A gente intercede para as pessoas, orando para as pessoas. E o altar de incenso representa a intercessão de Cristo lá no céu. Glória a Deus. Lá na glória de Deus. Amém? O candelabro. Para que é o candelabro? Não é aquelas lâmpadas, né? Aquelas são 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. São 7. São 7, né? 7 lâmpadas assim. Era para quê? Era para iluminar o ambiente lá da tenda, certo? Então o candelabro ele representa Cristo como a luz do mundo. Amém? Aí tem uma coisa interessante também sobre esse candelabro. O combustível
dele, para ele ficar sempre aceso, era azeite. Só que era um azeite feito por Moisés e por Arão, lá no deserto, dado pelo próprio Deus. E para acender esse candelabro, não podia colocar qualquer óleo, qualquer azeite, querosene, que nem existia na época. Não, existia, mas ninguém sabia como usar, né? Só não sabia fazer o refinamento do petróleo para fazer o querosene. Então o pessoal usava azeite, né? Só que o azeite tinha que ser o azeite segundo ao qual o primeiro azeite, assim como o fogo tinha que ser o primeiro fogo lá que caiu no altar, o azeite também. E eles produziam esse azeite. Eles faziam esse azeite se multiplicar, seguindo a mesma receita. No livro de Macabeus, né, na Bíblia Católica, os irmãos vão ver. Porque não tem Macabeus na Bíblia Evangélica? É porque ele pede desculpa se errou alguma coisa, então fica meio complicado, né? No último versículo ele fala: olha, me desculpa se eu esqueci alguma coisa. Assim, então não pode ser palavra de Deus, porque Deus não erra, né? E a Bíblia diz assim que aquilo a qual foi escrito, né, foi escrito segundo a inspiração do Espírito Santo, né? Homens de Deus escreveram inspirado pelo Espírito de Deus. Então não tinha como pedir desculpa, né? Então o livro de Macabeus é um livro histórico. Ele escreveu uma história, mas não propriamente foi inspirado por Deus. E um outro problema também sobre o livro de Macabeus é que não tinha profeta, né? Todos os livros da Bíblia tinham algum profeta. Todos, sem exceção. De Gênesis a Malaquias, em todos eles, Deus sempre tinha levantado um profeta. E no livro de Macabeus não tem profeta. Mas tem uma história interessante sobre o óleo do candelabro, né? O combustível para fazer o candelabro acender. O óleo ao qual eles faziam esse candelabro funcionar foi o mesmo que Moisés fez, mesmíssimo. Só que eles multiplicavam. Houve um sírio, não, era grego na verdade, chamado Antíoco Epifânio, e ele odiava a religião judaica, a religião levítica, odiava. Ele fechou o templo, e o templo ficou um bom tempo fechado. E aí Deus levantou esses macabeus. Era 2 irmãos, era Judas e Simão Macabeus. Eles lutaram contra o exército desse general grego chamado Antíoco Epifânio e venceram. Eles venceram e reabriram o templo. Vocês não lêem na Bíblia lá no capítulo 10 de João, que tinha a festa da dedicação? Se você ler na Bíblia, você não vai achar essa festa. Você pode ler a Bíblia todinha, não vai aparecer a festa da dedicação, porque foi no tempo dos Macabeus, porque eles reabriram o templo depois de muitos anos e rededicaram aquele templo a Deus. Só que tinha um problema. E o óleo que ficou, e não conseguiu mais produzir aquele óleo? Ficou anos e anos e anos sem conseguir produzir, meses e meses sem conseguir produzir aquele óleo. Quando eles chegaram e foram colocar o óleo no candelabro, tinha bem pouquinho, tinha óleo para 2 dias no máximo, e tinha que produzir mais óleo para conseguir acender esse candelabro. E aí até hoje existe a festa do Hanukkah, que é dia 20, se não me engano, dia 23 de dezembro, que é a festa das luzes, porque milagrosamente o óleo não acabou. Ele sempre deixava óleo para 1 ano, 1 semana, assim, nunca faltou óleo. Só que no dia que eles chegaram tinha bem pouquinho óleo, bem pouquinho, não ia durar nem 3 dias, ia durar pouquíssimos dias. E aquele óleo se multiplicou e não apagou, e não acabou.
E aí eles têm a festa hoje do Hanukkah, né? A qual eles comemoram que a luz do candelabro ela não se apagou. E o candelabro representa que Jesus Cristo é a luz do mundo, a luz que não se apaga. Amém? Vai se apagar a luz de Cristo, irmãos? É impossível, né, irmãos? Aí tem a mesa dos pães. Quem é o pão da vida? Jesus. Eita, Jesus é o pão da vida. Aquele que não comer deste pão não terá vida em si mesmo. Então tinha a mesa dos pães, que era um negócio meio estranho, né? Porque assim, pra que fazer pão? E colocar numa tenda? E só eles podiam comer, né? Todo dia eles trocavam aquele pão. Todo dia, todo santo dia. Só teve uma classe de pessoas que comeram o pão além dos sacerdotes. Quem foi? Quem lembra? Foi Davi. Davi, quando fugiu de Saul e estava com muita fome, aí ele perguntou lá para o sacerdote se tinha algum pão, né? Tem alguma coisa para comer? Falou, só tem um pão, né? Só o pão da preposição. Mas os seus homens não são sacerdotes. Falou assim, não, esses homens nem tocaram em mulher, pode dar. E eles comeram, só foi aquele dia, porque eles precisavam. Mas pelo certo, era só os sacerdotes que poderiam comer aquele pão. E era todo dia aquele pão. Tinha que fazer um pão todo dia. E comer pão amanhecido é ruim, né, irmãos? Então todo dia tinha que fazer pão. Por quê? Todo dia nós precisamos de Jesus em nossa vida. Ele é o pão da vida. Aleluia. Amém? Hoje em dia, irmãos, evita um pouquinho de comer pão, tá bom? Assim, pão não faz mal, mas mudar a fórmula do pão, né? Deram uma mudadinha. Se fosse esse pão nos tempos de Jesus, não faz mal não, porque tinha menos glúten, tinha menos glicose, mas eles modificaram o trigo, hoje tem muita glicose no trigo, acaba com a gente. Não, é sério, o que acontece? Saiu um pouquinho do estudo, porque a Bíblia fala para comer pão, não é verdade? Deus não comeu pão? Comeu. Aonde? Não, Deus. Sem ser o Deus Filho, o Deus Pai, ele comeu pão ou não comeu? Comeu. Aonde? No dia que mandou a multiplicação, não foi não? Não, no dia que foi da casa de Abraão, ele comeu pão. Ele desceu com 2 anos. Deus foi no meio deles e comeu pão. Comeu pão, bebeu leite e comeu carne. Né? Não pode tomar leite. Aí hoje em dia o povo fala, não pode tomar leite, não pode comer carne, não pode comer pão. O que está acontecendo, né? O próprio Deus comeu. Ele não agradece. Tá errado isso aí, né? Carne eu como. Eu também. Mas o que acontece? Por que hoje faz tão mal a farinha? O trigo original, ao qual as pessoas comiam, ele tem poucos grãos. Bem pouquinho. Não é tão grande assim, não. Ele é uma espiga pequenininha e fica meio acinzentado, não é branquinho, bonitinho assim. E fazia um pão desse trigo original. E teve um senhor que falou, mas como pode? As pessoas sempre comeram trigo. Por que hoje as pessoas comem trigo e ficam doentes? Mas nos tempos bíblicos as pessoas comiam pão, né? Todo dia era pão, né? E não morria, né? Não ficava um carro diabético, não acontecia nada disso, né? O que esse homem fez? Ele comeu pão todo dia com o pão que a gente come, mesma farinha, e media a glicose dele. No fim de um mês, a média da glicose dele estava em 160, diabético. Aí ele foi para uma região de beduínos, de pessoas que cuidam das suas cabras e ficam no deserto, uma região a qual o mundo não andou, o mundo não passou. E eles comiam pão todo santo dia. Só que eles comiam o pão do trigo que Jesus comia. O mesmo trigo que Deus comeu lá com Moisés. Com Abraão. O mesmíssimo pão. E ele comeu aquele pão todo santo dia também, igualzinho. E media a glicose dele. Adivinha a média? 120. Não é diabetes. Ou seja, o problema não é o que Deus criou. As pessoas põem problema no que Deus criou. O problema é o que os homens fizeram. Não é o mesmo trigo. Esse nosso trigo é modificado.
para ele render mais, para durar mais tempo. Só que ele nos adoece. O açúcar, né? E o frango cresce rapidinho. Não, o frango pode ficar sossegado, pode comer frango. Não cresce os filhotinhos? Sim, mas pode comer. Pode comer à vontade, não tem problema nenhum. Mas assim, as pessoas põem defeito, né, nas coisas de Deus. Não, mas é o homem que corrompeu. Não foi Deus. Deus fez perfeito. O homem foi lá e corrompeu. E hoje em dia a gente não pode comer muito pão, né? Mas se você achar, existe esse trigo, se chama trigo ancestral Aicorn. Um nome estranho, né? Só que assim, é R$30 um quilo. Aí você pode comer à vontade. Aí você fica pobre, mas não fica doente. Mas amém. Então, porque pelo certo, o pão é o básico, né? Como que é a oração do Pai Nosso? Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, santa como no céu, ou Pão nosso de cada dia. E hoje a gente não pode comer pão. Mas se na própria oração de você é um pão nosso, né? Então é normal isso comer pão. Porque não tem nada de errado comer pão. Os homens que acabaram com o pão, né? Mas assim, não tem nada de errado. E Jesus é o nosso pão da vida. É o nosso pão diário. É aquele que nos dá vida todo santo dia. O dia que Jesus deixar da nossa vida, a gente morre, né, irmãos? Senhor. Glória a Deus. E tinha um lavatório, em alguns lugares pia. Representa a purificação e o início da santificação. Por quê? Quando a pessoa ia dar o seu sacrifício, ela tinha que se purificar, lavar a mão, né, tudo bonitinho, antes de fazer o sacrifício. Amém? Antes, para a gente servir a Deus, primeiro temos que ser santificados pelo Senhor Jesus Cristo. E quem nos purifica, assim como Ele é puro, é Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe os irmãos em nome